no capítulo 13, aleluia, o trimestre que estamos estudando da nossa escola bíblica dominical, ela fala, tem como título Relacionamento em Família. E eu achei muito interessante a lição de hoje, e irei ministrar uma palavra para a tua vida, para a nossa vida, em cima desse tema. Eu vou dar um título para essa mensagem de hoje, Pais zelosos e filhos rebeldes, é o tema da lição. No livro de Juízes, no capítulo 13, do verso 1, aleluia. Todos já encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. Nós vamos ler de forma alternada, glória a Deus. Eu quero que a igreja participe comigo desse momento. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler o versículo 1.
E a igreja lê o segundo, e assim a gente vai até o versículo 8. Aleluia, até o versículo 7. Diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guardaste de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde do ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu um homem de Deus veio, cuja vista era semelhante à vista de um anjo. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Todos nós. Porém, disse-lhe: eis que tu conceberás e terás um filho. E agora, pois, Não bebas vinho, nem bebida vida forte, e nem comerás coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Poder sentar aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. Como a lição de hoje, ela teve como objetivo, aliás, o trimestre todo falar sobre relacionamento em família. Aleluia. A gente vai ver que Israel está vivendo um momento muito difícil da sua vida, pois está no domínio dos filisteus há 40 anos. Só que agora Deus chega o momento de fazer algo diferente, levantar alguém para que venha ser juiz sobre Israel. Se eu não salvo engano, é o 17º e último juiz de Israel. Tem o nome de Sansão. E este homem, a sua mãe, ela não dava filho, pois ela era estéril. Só que o que eu acho lindo as coisas de Deus, que Deus não gosta de coisa fácil. Ele procura fazer algo para que o nome dele seja reconhecido, que foi ele que fez. Não foi um médico, não foi um tratamento, não. Foi ele que deu a possibilidade da mãe de Sansão lhe dar a luz. Só que quando o anjo do Senhor aparece para a esposa de Manoá, a Bíblia não relata o nome dela, e ele vai dizer para ela, vai dar as características, como ela tem que criar este filho, como ela tem que fazer com ele. Aleluia. E ele vai dizer: na cabeça do menino não vai passar navalha, ele não vai tomar vinho nem bebida forte, ele não vai comer coisas imundas. Ou seja, tinha alguns requisitos para que esse menino ele viesse continuar a sua vida separada e consagrada para Deus. Aleluia. E o que é que acontece? Ela dá a luz ao filho e ela cria Sansão, como foi o anjo do Senhor lhe orientou a criá-lo. Louvado seja Deus. Só que a gente vai ver que, chegado um determinado tempo da sua maioridade, Sansão, antes disso, ele já começa a defender a Israel. Ele mata 1000 soldados dos filisteus com uma queixada de jumento. Na sua trajetória, ele encontrou com o leão. O texto vai dizer que ele rasgou a boca do leão como se rasga de um cabrito. Eu costumo dizer que até do cabrito, para um homem normal como eu, irmão Arinaldo, ou qualquer um de nós que estamos aqui, é impossível nós quebrar manualmente, né? Mas ele rasgou a boca de um leão, e esse leão morreu, ficou seco no deserto. Veio as abelhas e ali fizeram a sua casa, né? E ali produziram mel. Louvado seja Deus. Você vai entender
do que eu estou falando, por que eu estou falando tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Sansão chega à sua maioridade, e ele andando por lá, ele vê uma mulher da cidade de Tina, dos filisteus, e ele se engraça por essa mulher. Ele vai chegar com seus pais e dizer assim: quero tomar ela por esposa. E os seus pais vão dizer para ele: olha, não tem mulheres no meio dos teus irmãos israelitas para que tu possa casar com ela. Ela vai dizer, não vai responder sobre isso, ela vai dizer novamente: eu quero tomá-la por esposa, porque ela agrada aos meus olhos. Olha o perigo que tem quando nós temos uma visão carnal. Aleluia. Eu costumo dizer a minha esposa, no tempo quando a gente começou a namorar, ela me perguntou assim: amor, com o tempo eu vou ficar feia, tu não vai me deixar quando eu ficar feia? Eu disse: não, você vai continuar linda e eu vou continuar com você até Jesus voltar. Mas quero te dizer uma coisa: ainda que você fique feio, eu acho impossível isso, eu vou continuar com você, porque para mim o que vale não é a aparência física, e sim o seu caráter. O seu caráter para mim é exemplar. Louvado seja Deus. Então, para que você possa entender, mas Sansão, ele olhou e foi atraído pelo seu olhar. Louvado seja Deus. O que é que nós vamos ver de Sansão? Ele fica noivo dessa moça, e dada a situação, matam ela. Louvado seja Deus. E aí Sansão continua fazendo o seu trabalho, lutando contra os filisteus. Ele já matou esses homens, toca fogo no rabo da raposa e lança no meio da seara dos filisteus, destrói grande parte da sua lavoura. Ou seja, ele conseguiu fazer algo assim, um prodígio tão grande, e ao mesmo tempo tornou-se um grande inimigo dos filisteus. E aí mora o perigo, porque quando nós somos ameaças para alguém, quando nós estamos à frente de uma obra que começamos a ganhar almas para o reino de Deus, quando nós fazemos um trabalho de evangelismo, quando nós fazemos um trabalho excelente para Deus, Satanás vai usar de alguma forma, alguma estratégia para nos parar. Se nós não vigiarmos, ele vai nos parar. Louvado seja Deus. Então seus pais, Sansão, não tem alguém no meio dos teus irmãos para que tu possa casar? Não, eu quero ela, porque os meus olhos se agradou. Louvado seja Deus. E aí Sansão, ele continua crescendo, e aí Sansão, ele começa a desandar. E o texto vai dizer, aqui na lição que nós estudamos hoje, que o grande inimigo de Sansão foi o seu ego. Ele achava que o poder de Deus, que estava a unção de Deus, que estava sobre a sua vida, era algo dele, e não era. E hoje é um perigo para todos nós. Quantos Sansão tem no nosso meio, achando ser um super crente, porque eu prego bem, porque eu sou um grande pregador, e se eu não for, a obra não vai acontecer? Louvado seja Deus. Engano nosso. Ninguém é insubstituível, e nunca ninguém vai ser igual a você. Ou vai ser melhor, ou vai ser pior. Igual a você nunca vai existir alguém. Louvado seja Deus. E Sansão começa a entrar pelo caminho perigoso. Louvado seja Deus, de se seguir. E aí o anjo falou para a mãe dele que ele não poderia beber nem vinho nem bebida forte, né? Ele vai lá no meio da milícia, aonde for os camaradas que tiveram a ideia de inventar um trem chamado cerveja. E aí Sansão começa a tomar a bebida forte. Ou seja, ele começa a desobedecer. Mas eu quero dizer, vou abrir um parênteses para você. O que é que acontece? Quando nós criamos, educamos os nossos filhos no caminho do Evangelho, só que quando ele cresceu, ele tem uma conduta diferente. Se você ensinou o seu filho, a responsabilidade não é sua, porque todos nós temos a nossa responsabilidade diante de Deus. É o que a gente vai ver em Ezequiel 20, no versículo 18, que alguém perguntou se os pais comeram a uva e os filhos nasceram com o dente montado. Ou foi ao contrário? Alguém comeu a uva, o pai ou os filhos? E alguém disse só que um comeu a uva e o outro ficou com os dentes montados. Ou seja, não foi a pessoa que comeu a uva. Só que Deus vai dizer, através dessa palavra, dizendo: olha, nunca mais se ouvirá esse provérbio em Israel, porque tanto a alma do filho é minha, quanto a alma do pai também é minha, mas a alma que pecar, essa morrerá. Então, o que é que eu entendo? A salvação individual, nós podemos contribuir sim, ensinando nossos filhos enquanto são pequenos,
a trilhar o caminho da verdade. Louvado seja Deus. E os pais de Sansão fizeram isso, educaram Sansão, orientaram dentro do livro da lei do povo de Israel. Só que quando Sansão cresceu, ele deixou que o ego atrapalhasse a sua carreira ministerial, porque Sansão ele era nazireu. Nazireu quer dizer escolhido e separado para Deus, consagrado para Deus. E o anjo falou que Sansão ele era escolhido do ventre até a sua morte. Só que nós vemos que, mesmo sendo escolhido, se nós não vigiarmos, nós podemos ter um final trágico e até mesmo perder a nossa salvação, mesmo sendo escolhido. Por quê? Porque nós temos um livre-arbítrio. Nós somos escolhidos. E quando Deus tem um projeto, pela sua infinita misericórdia, nem que seja na hora do leito, a gente vai ser salvo. Mas não é bom arriscar de tal forma assim a salvação, né, Tiago Marinho? Não é bom botar em risco a minha salvação. Não, na última hora me arrependo. Cuidado, tenha cuidado com isso. E Sansão, ele vai mais além. Ele não podia beber bebida forte, Sansão bebeu bebida forte. Casou com a filha, uma mulher estranha para o povo de Israel. Louvado seja Deus. Chegou o momento que Sansão, na sua andança, ele reencontra um leão morto e com mel silvestre. E ele vai lá, tira os favos de mel e come. Mas o diabo não levava, o que é que tem errado em ele comer o mel? Deixa eu dizer para você, irmãos. Se você tocar no cadáver de alguém, ele é imundo. Agora ele matou o leão tempos atrás, e agora ele vai lá e come o mel. Ou seja, ele comeu coisas impuras aos olhos de Deus, sendo que ele era uma pessoa consagrada, separada para Deus. Ele não poderia tocar, muito menos se alimentar. Louvado seja Deus. E agora chega Sansão diante do seu maior desafio, que seria a sua grande derrota. Louvado seja Deus. Brincar com o pecado. Meu irmão, não brinque com o pecado. Tenha cuidado. Sansão agora conhece Dalila, a mulher que seria a sua destruição. Louvado seja Deus. E ali, aquela mulher, ela aproximou de Sansão não porque ela amasse, porque ela tivesse desejo de construir um ministério junto com ele. Não, ela teve interesses particulares para que ela pudesse ir ao encontro de Sansão. Aleluia. E agora Sansão está lá na sua casa e ela diz: onde é que está a tua força? Ele diz: está numa corda lá, um tipo de corda que tinha lá na época. Ela amarra ele e diz: chegou o soldado filisteu, ele se arrebenta. E ela fica indignada: você me enganou, né? Você me enganou. E aí a primeira vez que eu vou ver alguém quando fala a verdade ser penalizado por isso, né? Não, sempre que nós falamos a verdade nós somos penalizados na ótica humana, mas diante de Deus é a melhor coisa que fazemos. Verdade. E ali ela foi fazendo várias provas com Sansão. Só que ele disse: você está me enganando, você não me ama. Se você me amasse, você iria falar. Cuidado com essa palavra. Quando alguém te pede uma prova de amor, quando alguém pergunta: se você me amasse, você não falaria isso para mim. Pois quem ama cuida, quem ama adverte, quem ama se importa, quem ama vai lá e diz: vem cá, eu quero conversar contigo. Aleluia. Só que o inimigo tem usado uma estratégia no nosso meio. Nossa, isso é muito radical. Você não pode agir assim, porque o conceito tutelar é meu direito. Irmão, quero dizer que todos os direitos temos deveres também. Louvado seja Deus. Aleluia. E nós não temos que deixar ninguém transferir a nossa responsabilidade como pais para terceiros. Os nossos filhos não vão para a escola aprender a ser pessoas de bem. Nós temos que ensinar para eles. Aí sabe o que é que acontece com muita gente? Às vezes, quando alguém chega e diz: olha, o recadinho lá da professora, seu filho estava fazendo isso. O meu filho não faz isso não. De maneira alguma. Meu irmão, você já foi filho, criança, adolescente, eu também já fui. E Deus conhece a nossa vida, né? Louvado seja Deus. Mas eu na escola sempre procurei estudar, me dedicar. Porque eu tenho uma coisa comigo desde a minha infância. Tudo que eu vou fazer, eu procuro me dedicar para me dar o melhor de mim naquilo que eu estou fazendo, seja na empresa, seja na obra do Senhor, seja onde for, eu sempre procuro dar o meu melhor. E os pais de Sansão, eles deram o melhor ensino para Sansão. Eles seguiram a orientação
que o anjo de Deus repassou para eles. Só que quando chega na sua maioridade, a responsabilidade não é mais dos seus pais, a responsabilidade é de Sansão. E quando Sansão chega diante do seu desafio ali, que Dalila pergunta, já depois de muitas provas, disse: não, vou te falar qual é a verdade. É que não pode passar navalha sobre meu cabelo. E aí ela cortou os seus cabelos, e Sansão começa a sofrer a maior derrota da sua vida. Ele é preso pelos soldados filisteus, ele é colocado na roda de moinha como um animal, ele é furado os seus olhos. Aleluia. Então o pecado ele faz isso na nossa vida. Louvado seja Deus. E a gente vai ver, aleluia, aqui dizendo que então Manoá, no versículo 8, então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te ao homem de Deus que enviasse ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. A ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. E apressou-se, pois a mulher, e correu e noticiou ao seu marido, e disse: eis que aquele homem veio a mim, outro dia me apareceu. Então Manoá se levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem, e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Essa palavra que eu lembro um dia, eu sou, sabe o que eu entendi? Que era o próprio Jesus. Ele disse, quando ele perguntou: você é o homem de Deus? Ele disse: eu sou. E aí a gente vai ver quando Moisés encontrou Deus mandou que ele fosse ao encontro de Faraó, que foi que ele disse: e quando perguntares quem és tu, o que é que diz? Diga que o eu sou te enviou. Aleluia. Aleluia. É profundo esse mistério aqui. Aleluia. Então, eles tiveram preocupação. Eles ouviram a voz do homem de Deus, do anjo, porta-voz de Deus, o mensageiro, que a palavra anjo quer dizer mensageiro. Disse: não, Senhor, manda ele outra vez para nos ensinar. O que é que eu entendo dessa palavra, irmão? Primeiro, a preocupação de não fazer nada de acordo contra aquilo que Deus queria que fosse feito. Chamava de pai, esperei com todo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz, você não tem mais tempo para vir aqui. Já estou ocupado com as suas coisas, você esqueceu de mim. Aleluia, Deus. Mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscar, eu ia te encontrar.
relacionamento em família. E eu achei muito interessante a lição de hoje. E irei ministrar uma palavra para a tua vida, para nossas vidas, em cima desse tema. Eu vou dar um título para essa mensagem de hoje: pais zelosos e filhos rebeldes. É o tema da lição. No livro de Juízes, no capítulo 13, do verso 1. Aleluia. Todos já encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. Nós vamos ler de forma alternada, glória a Deus. Eu quero que a igreja participe comigo desse momento. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler o versículo 1 e a igreja lê o 2, e assim a gente vai até o versículo 8. Aleluia, até o versículo 7. Diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guardaste de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde do ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Todos nós. Porém, disse-lhe: eis que tu conceberás e terás um filho. E agora, pois, Não bebas vinho, nem bebida bebida forte, e nem comerás coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Vou sentar aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. Como a lição de hoje, ela teve como objetivo, aliás, o trimestre todo falar sobre relacionamento em família. Aleluia. A gente vai ver que Israel está vivendo um momento muito difícil da sua vida, pois está no domínio dos filisteus há 40 anos. Só que agora Deus chega o momento de fazer algo diferente, levantar alguém para que venha ser juiz sobre Israel. Se eu não salvo engano, é o 17º e último juiz de Israel. Tem o nome de Sansão. E este homem, a sua mãe, ela não dava filho, pois ela era estéril. Só que o que eu acho lindo as coisas de Deus, que Deus não gosta de coisa fácil. Ele procura fazer algo para que o nome dele seja reconhecido, que foi ele que fez. Não foi um médico, não foi um tratamento, não. Foi ele que deu a possibilidade da mãe de Sansão lhe dar a luz. Só que quando o anjo do Senhor aparece para a esposa de Manoá, a Bíblia não relata o nome dela, e ele vai dizer para ela, vai dar as características, como ela tem que criar este filho, como ela tem que fazer com ele. Aleluia. E ele vai dizer: na cabeça do menino não vai passar navalha, ele não vai tomar vinho nem bebida forte, ele não vai comer coisas imundas. Ou seja, tinha alguns requisitos para que esse menino ele viesse continuar a sua vida separada e consagrada para Deus. Amém. Aleluia. E o que é que acontece? Ela dá a luz ao filho e ela cria Sansão, como foi o anjo do Senhor lhe orientou a criá-lo. Louvado seja Deus. Só que a gente vai ver que, chegado um determinado tempo da sua maioridade, Sansão, ele
disso, ele já começa a defender a Israel. Ele mata 1000 soldados dos filisteus com uma queixada de jumento. Na sua trajetória, ele encontrou com o leão. O texto vai dizer que ele rasgou a boca do leão como se rasga de um cabrito. Eu costumo dizer que até do cabrito, para um homem normal como eu, irmão Arinaldo, ou qualquer um de nós que estamos aqui, é impossível nós quebrar manualmente, né? Mas ele rasgou a boca de um leão, e esse leão morreu, ficou seco no deserto. Veio a abelha e ali fizeram a sua casa, né? E ali produziram mel. Louvado seja Deus. Você vai entender do que eu estou falando, por que eu estou falando tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Sansão chega à sua maioridade, e ele andando por lá, ele vê uma mulher da cidade de Tina, dos filisteus, e ele se engraça por essa mulher. Ele vai chegar com seus pais e dizer assim: quero tomar ela por esposa. E os seus pais vão dizer para ele: olha, não tem mulheres no meio dos teus irmãos israelitas para que tu possa casar com ela. Ela vai dizer, não vai responder sobre isso, ela vai dizer novamente: eu quero tomá-la por esposa, porque ela agrada aos meus olhos. Olha o perigo que tem quando nós temos uma visão carnal. Aleluia. Eu costumo dizer, a minha esposa, no tempo quando a gente começou a namorar, ela me perguntou assim: amor, com o tempo eu vou ficar feia, tu não vai me deixar quando eu ficar feia? Eu disse: não, você vai continuar linda e eu vou continuar com você até Jesus voltar. Mas quero te dizer uma coisa: ainda que você fique feio, eu acho impossível isso, eu vou continuar com você, porque para mim o que vale não é a aparência física, e sim o seu caráter. O seu caráter para mim é exemplar. Louvado seja Deus. Então, para que você possa entender, mas Sansão, ele olhou e foi atraído pelo seu olhar. Louvado seja Deus. O que é que nós vamos ver de Sansão? Ele fica noivo dessa moça, e dada a situação, matam ela. Louvado seja Deus. E aí Sansão continua fazendo o seu trabalho, lutando contra os filisteus. Ele já matou esses homens, toca fogo no rabo da raposa e lança no meio da seara dos filisteus, destrói grande parte da sua lavoura. Ou seja, ele conseguiu fazer algo assim, um prodígio tão grande, e ao mesmo tempo tornou-se um grande inimigo dos filisteus. E aí mora o perigo, porque quando nós somos ameaças para alguém, quando nós estamos à frente de uma obra, que começamos a ganhar almas para o reino de Deus, quando nós fazemos um trabalho de evangelismo, quando nós fazemos um trabalho excelente para Deus, Satanás vai usar de alguma forma, alguma estratégia para nos parar. E se nós não vigiarmos, ele vai nos parar. Louvado seja Deus. Então seus pais, Sansão, não tem alguém no meio dos teus irmãos para que tu possa casar? Não, eu quero ela, porque os meus olhos se agradou. Louvado seja Deus. E aí Sansão, ele continua crescendo, e aí Sansão, ele começa a desandar. E o texto vai dizer, aqui na lição que nós estudamos hoje, que o grande inimigo de Sansão foi o seu ego. Ele achava que o poder de Deus, que estava a unção de Deus, que estava sobre a sua vida, era algo dele, e não era. E hoje é um perigo para todos nós. Quantos Sansão não tem no nosso meio, achando ser um super crente, porque eu prego bem, porque eu sou um grande pregador, e se eu não for, a obra não vai acontecer? Louvado seja Deus. Engano nosso. Ninguém é insubstituível, e nunca ninguém vai ser igual a você. Ou vai ser melhor, ou vai ser pior. Igual a você nunca vai existir alguém. Louvado seja Deus. E Sansão começa a entrar pelo caminho perigoso. Louvado seja Deus, de se seguir. E aí o anjo falou para a mãe dele que ele não poderia beber nem vinho nem bebida forte, né? Ele vai lá no meio da milícia, aonde for os camaradas que tiveram a ideia de inventar um trem chamado cerveja. E aí Sansão começa a tomar a bebida forte. Ou seja, ele começa a desobedecer. Mas eu quero dizer, vou abrir um parênteses para você. O que é que acontece? Quando nós criamos, educamos os nossos filhos no caminho do Evangelho, só que quando ele cresceu, ele tem uma conduta diferente. Se você ensinou o seu filho, a responsabilidade não é sua, porque todos nós temos a nossa responsabilidade diante de Deus. É o que a gente vai ver em Ezequiel 20, no versículo 18, que alguém perguntou se os pais comeram a uva e os filhos
filhos nasceram com o dente montado? Ou foi ao contrário? Alguém comeu a uva, o pai ou os filhos? E alguém disse só que um comeu a uva e o outro ficou com os dentes montados. Ou seja, não foi a pessoa que comeu a uva. Só que Deus vai dizer, através dessa palavra, dizendo: olha, nunca mais se ouvirá esse provérbio em Israel, porque tanto a alma do filho é minha, quanto a alma do pai também é minha, mas a alma que pecar, essa morrerá. Então, o que é que eu entendo? A salvação individual, nós podemos contribuir sim, ensinando nossos filhos, enquanto são pequenos, a trilhar o caminho da verdade. Louvado seja Deus. E os pais de Sansão fizeram isso, educaram Sansão, orientaram dentro do livro da lei do povo de Israel. Só que quando Sansão cresceu, ele deixou que o ego atrapalhasse a sua carreira ministerial, porque Sansão ele era nazireu. Nazireu quer dizer escolhido e separado para Deus, consagrado para Deus. E o anjo falou que Sansão ele era escolhido do ventre até a sua morte. Só que nós vemos que, mesmo sendo escolhido, se nós não vigiarmos, nós podemos ter um final trágico e até mesmo perder a nossa salvação, mesmo sendo escolhido. Por quê? Porque nós temos um livre-arbítrio. Nós somos escolhidos. E quando Deus tem um projeto, pela sua infinita misericórdia, nem que seja na hora do leito, a gente vai ser salvo. Mas não é bom arriscar de tal forma assim a salvação, né, Tiago Marinho? Não é bom botar em risco a minha salvação. Não, na última hora me arrependo. Cuidado, tenha cuidado com isso. E Sansão, ele vai mais além. Ele não podia beber bebida forte, Sansão bebeu bebida forte. Casou com a filha, uma mulher estranha para o povo de Israel. Louvado seja Deus. Chegou o momento que Sansão, na sua andança, ele reencontra um leão morto e com mel silvestre, e ele vai lá, tira os favos de mel e come. Mas o diabo não levava, o que é que tem errado em ele comer o mel? Deixa eu dizer para você, irmãos, se você tocar no cadáver de alguém, ele é imundo. Agora ele matou o leão tempos atrás, e agora ele vai lá e come o mel, ou seja, ele comeu coisas impuras aos olhos de Deus, sendo que ele era uma pessoa consagrada, separada para Deus. Ele não poderia tocar, muito menos se alimentar. Louvado seja Deus. E agora chega Sansão diante do seu maior desafio, que seria a sua grande derrota. Louvado seja Deus. Brincar com o pecado. Meu irmão, não brinque com o pecado. Tenha cuidado. Sansão agora conhece Dalila, a mulher que seria a sua destruição. Louvado seja Deus. E ali, aquela mulher, ela aproximou de Sansão, não porque ela amasse, porque ela tivesse desejo de construir um ministério junto com ele. Não, ela teve interesses particulares para que ela pudesse ir ao encontro de Sansão. Aleluia. E agora, Sansão está lá na sua casa e ela diz: onde é que está a tua força? Ele diz: está numa corda lá, um tipo de corda que tinha lá na época. Ela amarra ele e diz: chegou um soldado filisteu e te arrebenta. E ela fica indignada: você me enganou, né? Você me enganou. E aí, a primeira vez que eu vou ver alguém, quando fala a verdade, ser penalizado por isso, né? Não, sempre que nós falamos a verdade, nós somos penalizados na ótica humana, mas diante de Deus é a melhor coisa que fazemos. Verdade. E ali ela foi fazendo várias provas com Sansão. Só que ele disse: você está me enganando, você não me ama. Se você me amasse, você iria falar. Cuidado com essa palavra. Quando alguém te pede uma prova de amor, quando alguém pergunta: se você me amasse, você não falaria isso para mim. Pois quem ama cuida, quem ama adverte, quem ama se importa, quem ama vai lá e diz: vem cá, eu quero conversar contigo. Aleluia. Só que o inimigo tem usado uma estratégia no nosso meio. Nossa, isso é muito radical. Você não pode agir assim, porque o conselho tutelar é o meu direito. Irmão, quero dizer que todos os direitos temos deveres também. Louvado seja Deus. Aleluia. E nós não temos que deixar ninguém transferir a nossa responsabilidade como pais para terceiros. Os nossos filhos não vão para a escola aprender a ser pessoas de bem. Nós temos que ensinar para eles. Aí sabe o que é que acontece com muita gente? Às vezes, quando alguém chega e diz: olha, o recadinho lá da professora, seu filho estava fazendo isso, o meu filho não
faz isso não. De maneira alguma. Irmão, você já foi filho, criança, adolescente, eu também já fui. E Deus conhece a nossa vida, né? Louvado seja Deus. Mas eu, na escola, sempre procurei estudar, me dedicar. Porque eu tenho uma coisa comigo desde a minha infância. Tudo que eu vou fazer, eu procuro me dedicar para me dar o melhor de mim naquilo que eu estou fazendo. Seja na empresa, seja na obra do Senhor, seja onde for, eu sempre procuro dar o meu melhor. E os pais de Sansão, eles deram o melhor ensino para Sansão. Eles seguiram a orientação que o anjo de Deus repassou para eles. Só que quando chega na sua maioridade, a responsabilidade não é mais dos seus pais, a responsabilidade é de Sansão. E quando Sansão chega diante do seu desafio ali, que Dalila pergunta já depois de muitas provas, diz: não, vou te falar qual é a verdade. É que não pode passar navalha sobre meu cabelo. E aí ela cortou os seus cabelos. E Sansão começa a sofrer a maior derrota da sua vida. Ele é preso pelos soldados filisteus, ele é colocado na roda de moinho como um animal, ele é furado os seus olhos. Aleluia. Então o pecado, ele faz isso na nossa vida. Louvado seja Deus. E a gente vai ver, aleluia, aqui dizendo que então Manoá, no versículo 8, então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te ao homem de Deus que enviasse ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, a ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. E apressou-se, pois a mulher, e correu e noticiou ao seu marido, e disse: eis que aquele homem veio a mim, outro dia me apareceu. Então Manoá se levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Essa palavra que eu lembro um dia, eu sou. Sabe o que eu entendi? Que era o próprio Jesus. Ele disse, quando ele perguntou: você é o homem de Deus? Ele disse: eu sou. E aí a gente vai ver quando Moisés encontrou Deus mandou que ele fosse ao encontro de Faraó, que foi que ele disse: e quando perguntares quem és tu, que ele diz? Diga que o eu sou te enviou. Aleluia. Aleluia. É profundo esse mistério aqui. Aleluia. Então, eles tiveram preocupação. Eles ouviram a voz do homem de Deus, do anjo, porta-voz de Deus, o mensageiro, que a palavra anjo quer dizer mensageiro. Disse: não, Senhor, manda ele outra vez para nos ensinar. O que é que eu entendo dessa palavra, irmão? Primeiro, a preocupação de não fazer nada de acordo contra aquilo que Deus queria que fosse feito. Aí é o momento de refletir, né? E às vezes até ouvir aquela palavra: eu te falei, eu falei isso iria acontecer, tu me deu ouvido, né? É um momento de refletir. E às vezes são coisas que são irreversíveis, que não tem mais volta. E ainda que tenha volta, tem sequelas. Aleluia. É como no casamento. Eu costumo dizer para minha esposa que enquanto houver diálogo entre a gente vai estar junto até Jesus voltar. Não tem esse negócio de ter menina ir para a casa do pai dela e eu ficar lá em casa. Não tem esse negócio. A roupa suja é lavada em casa. A gente conversa, a gente se entende. Louvado seja Deus. Mas para onde a glória do Senhor mais de 2 anos, a gente está no eterno namoro que não tem briga. É só alegria, é só lazer e água de coco. Louvado seja Deus. A gente não tem problema? Tem. Às vezes ela até já não faz quente o dia todo. Ela
faltando dinheiro para pagar a energia, e a gente está dando graça aqui. A gente tem um relacionamento saudável. Mas por que é saudável? Porque nós colocamos a nossa confiança no Senhor. E ela, quando ela me conheceu, eu disse que eu morava na rua de Deuteronômio, capítulo 8. Aleluia. Levei tu para o deserto, para te provar, para ter fome, para ter sede, para ver o que está no teu coração. Você pode morar na rua de Deuteronômio junto comigo. Lá na empresa, quando eu trabalhava, lá na van, os colegas vinham que eu achando graça. Aí um amigo meu falou lá na igreja, tem um amigo meu, é o Lima, que é Lima Maicon, que ele fala que é o nome de código e tal. Ele disse o nome dele deveria ser Leonardo da Prova. Porque pensa no homem que passa a prova dentro da empresa, ele é perseguido da empresa, mas tu não vem triste, ele é alegre todo dia. Eu disse, sabe por quê, irmão? Porque a minha alegria está no Senhor. E quando tem perseguição, uma coisa eu sei, já que é que eu estou fazendo algo bom para Deus. Quando a nossa vida não está dando nada errado, te preocupa, porque alguma coisa séria está acontecendo. Louvado seja Deus. Então, como eu estava falando para você de Sansão, Sansão está diante de um dilema, envergonhado, só que ele vai orar a Deus pela uma última vez, e ele vai dizer, Senhor, se você continuar lendo o texto, você pode ler na sua casa, é uma história muito interessante, me dá mais uma vez a oportunidade de fazer a tua vontade, para que eu possa me redimir diante dos erros que cometi. Dá-me novamente a restituir a minha bolsa que tu me deste no passado. Então, Sansão foi entender que o que o Senhor era lá atrás achava que era dele, ele foi entender que não era dele. E o que nós temos não é nosso. Nós estamos aqui, lá no Salmo 24, vai dizer, do Senhor é a terra e tudo nele há, nela há. Nós não temos nada, a nossa vida não é nossa. Porque nós que aceitamos Jesus, já temos a nossa vida para Ele. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. A nossa família, a nossa casa, ela é do Senhor. Nós somos só gerentes, só temos que gerenciar bem aquilo que Deus nos dá. Só isso que temos que fazer, irmãos. Aleluia. E Sansão é restituída as suas forças. E quando Sansão ele abraça aquelas duas colunas, que ele quebra elas, a Bíblia vai dizer que ele matou mais filisteu do que todas as suas guerras anteriormente. Sansão morre, levando com ele muitos dos seus inimigos. Louvado seja Deus. Mas poderia ser diferente, não poderia? Poderia sim. Louvado seja Deus. A gente vai ver o profeta Samuel, o juiz de Israel, que teve desde a sua mocidade, foi em volta da sua mãe, profeta de Deus, que foi a sua jornada, ele não se distanciou, não desviou seu caminho do livro da lei do Senhor. Sansão poderia ser diferente, mas não foi. Mas o que é que eu entendo de tudo isso? Todas essas coisas acontecem para que nós possamos refletir e que não venhamos cometer os mesmos erros. Aleluia. Erros grosseiros, coisas que podem nos custar a nossa própria vida e até mesmo a nossa salvação. Aleluia. Então, irmãos, essa palavra que eu trouxe nessa noite para a igreja do Senhor é para que você possa, para que nós possamos, melhor dizendo, refletir tudo que Deus tem feito na nossa vida. Meus filhos estão distanciados, eu orava a Jesus dar livramento para meus filhos. Só que uma noite dessa o Senhor falou comigo, ora diferente. Ora para que eu entre com salvação na vida deles. Os três, dois enviaram, e a minha filha disse que é católica e vai continuar católica. Aí eu comecei a pregar para ela. Eu disse, eu não estou te pregando religião, eu estou te pregando Jesus, que mudou a minha vida. Aí ela começou a dizer, pai, eu não vou dizer que eu nunca vou ser. Ela tinha dito que não era, ela ia continuar na religião dela. Eu disse, eu não estou te dando aqui uma religião, eu estou te dando Jesus. Jesus que faz milagre. A filha dela, meu primeiro neto estava doente uma noite, eu estava deitado, o Senhor me mostrava, levanta e olha que eu quero fechar a cova dele. Quase o neto morre. Mas eu não falei porque Deus não permitiu o que Deus tinha me mostrado com relação à cova. Só perguntei, minha filha, como é que está o Luan? Pai, ele passou muito ruim essa noite.
Eu estou orando por ele, porque Deus mandou eu orar por ele. E aí eu comecei a pregar para ela. Porque às vezes, irmão, nós temos a oportunidade de pregar para a nossa família, mas eu quero que o Diácono Marinaldo vá lá em casa pregar para os meus filhos. Aí fica meio difícil, porque ele já está ocupado com a obra dele, já tem a família dele para ele cuidar.